Olá, meus amigos! Tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, Jonas Kass, com um convidado especial, Alexandre Campoli. Alexandre, muito obrigado por fazer parte desse primeiro podcast, deste piloto do Agora é a Tua Vez com Jonas Kass. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Jonas, pelo convite. E acredito que vai ser o pilar de sucesso e vamos ser o primeiro de muitos que você terão aqui contigo. E eu acredito que o sucesso vai ser garantido nesse teu programa. Muito obrigado, Alexandre. Para você que está acompanhando a gente está fazendo o piloto, o episódio número 1 do meu podcast, que é Agora é a Tua Vez, com os meus convidados, e onde a gente vai conversar sobre comunicação, sobre empreendedorismo, sobre a oportunidade que esses empresários trouxeram para o Brasil, o quanto eles empregam e o quanto desmistificado é esse mercado e o quanto a comunicação somou na vida deles. Bom, Alexandre, inicialmente queria que você se apresentasse, né? Você hoje está onde? Quem é você aqui nesse mundo? Então, Alexandre Campoli, estou situado aqui na região de Alphaville, atuando na área contábil, no segmento de consultoria tributária. Hoje eu tenho 40 anos de idade, sou casado com a Sueli há 20 anos, tenho um filho que me honra muito, que segue ainda com o meu nome, o Alexandre Campoli Júnior. Atuamos aqui na região há mais ou menos 11 anos, né? E estamos muito felizes de estar aqui. Sou acadêmico de Direito, logo também estou adentrando na profissão aí no segmento de Direito. E estamos atuando aqui bastante nessa região. Estamos em Barueri já há um determinado tempo. Adoramos essa cidade que muito nos acolheu e que foi muito frutífera e positiva a nossa vida. Só temos coisas boas a contar depois que viemos para essa cidade maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar logo, né? Como que você chegou aqui e tudo mais. Mas vocês perceberam, Alexandre, ele é dono, né, da AS Campoli junto com sua esposa. Aqui ao fundo, o que vocês estão vendo é aqui a região de Alphaville, na cidade de Barueri, aqui de São Paulo. Você que está escutando a gente no podcast, vou te situar no ambiente e também com a hashtag pra cego ver. A gente está sentado em duas poltronas. O Alexandre está vestido de esporte fino, eu também estou vestido de esporte fino. E ao fundo, a gente está num prédio, aqui ao fundo tem a vista dos prédios de Alphaville. E está um dia ensolarado e um dia agradável aqui do início, quase entrando, né? O inverno brasileiro. Final de primavera, Final de primavera, é isso aí. Muito obrigado. Alexandre, então, vamos lá, cara. Conta pra gente como que começou essa jornada, aonde que o Alexandre nasceu e como que foi essa infância até a primeira migração, assim. Como que foi Alexandre que hoje é um cara de sucesso, um cara muito bem situado aqui em Alphaville, muito bem conceituado. E como que foi essa infância? Foi sempre assim, Alexandre? Não, cara, a infância foi muito difícil. Meu pai era motorista, a minha mãe era empregada doméstica e lutou muito para criar uma família de dois irmãos, né? Com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito empenho, com muita honra, com muita dedicação, né? Trabalhando arduamente de segunda a segunda, não tinha muitas folgas, né? E aonde que eles trabalhavam? Trabalhava aqui mesmo? Então, eu sou natural de Campinas. Aham. E vim para São Paulo pequeno, com 3, 4 anos, e na região da Zona Leste de São Paulo, e por lá fiquei até a minha juventude, a minha infância. Tenho bons momentos, bons amigos de infância no bairro onde nós moramos ali, na região do Santa Clara, da Vila Diva, naquela parte ali da Vila Formosa, aquele pequeno núcleo ali na Zona Leste de São Paulo, onde eu tenho muitos amigos, muito boas histórias para contar da minha infância. E lá eu estudei, fiz meu primeiro colegial, né? E depois também fiz a parte de graduação técnica em contabilidade. E aí a vida foi, ao longo dessa trajetória, se encaixando um pouquinho. A gente foi trabalhando, se formando, aí Calma aí, começamos a ter Alexandre. um próprio negócio. Calma aí. Primeiro, sua mãe trabalhava em que área? Então, minha mãe era empregada doméstica. Empregada doméstica. E seu pai? Meu pai era motorista. E você começou a estudou em escola Pública a vida inteira. em escola pública. Pública a vida. Depois foi para qual segmento? Então, quando eu era muito jovem, né, meu primeiro emprego eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Nesse primeiro emprego, eu Trabalhava no quê?
eu trabalhei numa loja de sapato. Eu precisava muito trabalhar para ajudar em casa, porque a vida era muito, o dinheiro era muito contado e o resultado era sempre negativo, né? Contava e nunca dava um número bom, né? E a gente precisava, né? A renda familiar era muito pequena, os pais não tinham casa própria, a vida inteira pagando aluguel, né? Então a gente tinha que trabalhar para ajudar um pouquinho o sustento da casa. Não era nem para ter um luxo, era para ter uma condição alimentar melhor, né? Porque a gente Isso com 13 anos. Comia, graças a Deus, nunca faltou alimento na mesa, mas sempre era aquela vida contadinha, né? E daí com 13 anos, o que aconteceu que você resolveu trabalhar? Por que tão cedo? Então, eu precisava muito ajudar a minha mãe e eu também tinha as minhas necessidades de ter um sapato, de ter uma camisa, de ter uma coisinha diferente, aí eu queria trabalhar. Tem uma fala que eu gosto muito, como que funcionava a aquisição de roupa na época? Poxa, então, a gente era tão pobre que não era o pobre que trocava de roupa, era a roupa que trocava de pobre. Vinha de um pobre, mais pobre ainda, que tinha dó desse pobre aqui, e mandava pra cá. E aí a gente O mais pobre. E a gente usava. E é assim, tudo pro pobre fica bom, né? O sapato é grande, mas tá bom. A calça tá apertada, mas tá bom. A blusa não fecha, mas tá bom. Porque você não tem nada. Então quando você tem qualquer coisa, o que você tem tá bom. Que bacana. Era mais, a nossa infância foi baseada nisso. E daí tu quis se livrar dessa troca de roupa. Resolveu ir trabalhar pra melhorar a tua condição. Eu sempre achei que eu tinha que empreender. Com 13 anos. Eu sempre achei que eu tinha que empreender, que eu tinha que fazer alguma coisa para que a vida melhorasse. E se eu trabalhasse para os outros, o que ia acontecer é que eu ia sempre deixar os outros mais ricos e eu ia ficar na mesma situação. Então eu achei que para que eu mudasse esse cenário, eu tinha que empreender. Uhum. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de sapato. Como que você conseguiu esse emprego? Então, esse emprego eu andava a pé da escola para casa. Uhum. Era um trajeto até um pouco meio longo, mas a gente ia porque o dinheiro da condução fazia muita falta, não podia gastar assim. E aí tinha uma placa lá numa loja escrito precisa de estoquista. Aí eu cheguei lá, eu me lembro como se fosse hoje, tá? Dia 1º de abril de 1994. Mesmo sendo o dia da mentira, era verdade. Ano da Copa. Ano da Copa. Eu entrei lá, falei, queria falar com o gerente sobre essa vaga. Aí veio lá um senhor oriental muito educado, chamado Mário. E aí eu disse para ele, Mário, eu preciso trabalhar, mas eu não sei o que faz um estoquista. O que faz um estoquista? Ele falou, você vai conferir o tamanho do sapato, você vai passar pano na loja, você vai lavar o banheiro, vai limpar a vitrine, vai conferir os pares e vai tirar o lixo no final do dia. Falei, tá, tô fechado. Você sabia fazer alguma coisa? Falei, não sabia fazer nada, mas o mais importante eu tinha, que era a vontade de fazer. Né? Quando você tem vontade de fazer, nenhuma necessidade resolve. Nenhuma necessidade se torna empecilho, né? Para você, quando você tem vontade de fazer. Eu tinha vontade de fazer. E aí ele me deu essa oportunidade. Então eu estudava das 7 ao meio-dia. Eu não sei como é hoje, mas na minha época se dava merenda no almoço. Então eu merendava na escola, lá eu comia sopa, macarrão. E aí de barriga cheia trabalhar. E já ia de barriga cheia trabalhar. Chegava na loja, eu trocava a camiseta da escola pela camiseta da loja. Ah, não passava mais em casa? Não. Aí eu entrava na loja e ficava até às 7 da noite. E lá eu comecei a trabalhar. E conheci gente, comecei a entender como vender, como ofertar os produtos, qual a importância de uma promoção, a importância de tratar bem um cliente, né? Fui muito bem orientado lá pelos proprietários com 13 anos da loja. É. Mas mesmo assim o dinheiro não dava, viu, Jonas? Você fazia o que com esse dinheiro? Esse dinheiro ia para mamãe para pagar aluguel. E aí continuava na mesmice. Trabalhando e não comprava o sapato. E não comprava o sapato. Mas o aluguel pagava. Olha que coisa complicada, né? Eu trabalhava numa loja de sapatos e não podia ter o sapato que eu queria. Aí eu falei, não. Nossa, parecia o cachorro quando passa na vitrine lá de carne, assim, olhar. Ver a loja lá, ver os frangos girando. Alisava, limpava o sapato. Aí eu falei, não tá certo isso, eu preciso resolver esse problema, né? O que eu preciso fazer? Arrumar outro emprego.
Sair daquele? Não, arrumei mais um segundo. Do lado da loja tinha uma pizzaria. E o cara botou uma placa lá. Contrata-se forneiro. Ah, eu fiz o mesmo trabalho do mineiro. Fui lá e falei, ó, companheiro, o que faz um forneiro? Ele falou, você vai acender o forno, você vai limpar, A lenha. você vai acender o forno a lenha, você vai desfiar o frango, você vai cozinhar a escarola, você vai cortar o bacon, você vai montar a praça aí pro pizzaiolo trabalhar e tal. Eu falei, cara, tá bom, que hora que eu trabalho? Ele falou, ó, das 7 à meia-noite. Dava. Eu falei, é isso aí que eu preciso. Quanto você vai me pagar? Um salário mínimo. Eu falei, tá bom. Aí eu estudava das 7 ao meio-dia, entrava na loja da 1 às 19, na loja, e depois das 19 à meia-noite na pizzaria. Que hora que entrava na aula? Às 7 da manhã. Mas que hora que dormia? Eu dormia entre 1 hora até as 5, 5 e meia da manhã. Dormia na sala? Não, Geralmente não, geralmente. Dormia um pouquinho, né? Mas aí a gente é jovem. E daí na pizzaria, você já aproveitava pra jantar na pizzaria? Então, quando a gente é jovem, a gente não sente muito cansaço. Ah, é verdade. Né? Com 13 anos. Com 13 anos. A pizzaria foi muito legal, eu comia bastante lá. Foi daí que eu saí dos 70 para os 100. E aí fiquei gordo e tô até hoje gordo por causa da pizzaria. Mas foi uma época muito bacana. Consumindo o estoque. Muito legal. E a gente consumia mesmo o estoque, sabe por quê? Naquela época não existia celular. Não tinha iFood. Não tinha, não, iFood nem estou falando disso. Estou dizendo de aparelho celular e não tinha telefone em casa. Ah, Quem tinha telefone em casa 25 anos atrás era era rico. Muito telefone comprava em dólar. Era tão comprava importante, linha. era tão importante ter um telefone que nego colocava na declaração de imposto de renda cotas do telefone, Verdade. porque era muito caro. E o povo passava trote. O povo comprava muito no orelhão e tinha o trote. E aí sobrava 4, 5 pizzas por noite. Eu não ia deixar sobrar, né, gente? Fazer Filho de desfeita. pobre. Faltava as coisas. Então o que a gente fazia? A gente dividia entre os funcionários e sempre tinha pizza em casa. E eu levava, e a gente morava do lado de uma prima que também tinha 3 primos pequenos que adoravam ir na casa da minha mãe para comer as pizzas do outro dia. Então era pizza de noite, merenda de meio-dia. E pizza no café da manhã. E pizza é verdade, tinha o café da sobrava manhã. Pô, a no pizza café café da manhã é bom, hein? Era muito gostoso. Era o que a gente comia, era uma alegria. Massa, 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 A massa. gente, carboidrato era a nossa vida, nosso Então lema. ali em 2013, de uma família que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. 2000, Não, em 2013 não, com 13 anos. 94. Com 13 anos, em 94 com 13 anos. De uma família que tinha. Você tinha quantos irmãos? Um só. Um só. De uma família que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Um menino de 13 anos, à tarde, fazia o dinheiro para pagar o aluguel e à noite trazia alimento para dentro de casa. É isso aí. E o café da manhã? E o café da manhã. Tinha o meu irmão também, ele é mais velho, ele já também trabalhava, ajudava também nas despesas, na água, na luz. Ele sempre ajudou muito lá em E casa. a conta fechava. Com dificuldade, mas fechava. Né? Agora começava a dar positivo um pouco. Aí Porque já- sobrava pizza. A gente já começava a pagar todas as contas. Porque tinha situação que pagava uma, não pagava a outra, né? E daí, depois disso, você começou a viver esse mundo, foi estudar. Então, aí Foi estudar o quê? eu fui estudar, eu sempre achei que nesse mundo ele era bom, mas era assim, o dono da pizzaria vivia bem, mas ele só tinha aquela qualidade de vida. O dono da loja vivia bem, mas era só aquilo. Então eu queria expandir, eu queria ter uma possibilidade de trabalhar com intelecto. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de acompanhar a evolução de muita coisa. E foi aí que eu comecei a me interessar por contabilidade, né? Mas esse interesse por contabilidade, eu já não estava mais na loja. Aham. Eu já tinha saído da loja e tinha ido trabalhar num escritório de contabilidade. Ah, que legal. Aí que deu Com estalo. 15 anos eu fui trabalhar com contabilidade. E aí no escritório de contabilidade que eu percebi que havia um campo extremamente vasto para você explorar todas as possibilidades Aí foi que estudar. você precisava. Aí eu fui estudar contabilidade. Até que ano que você foi ali estudando contabilidade?
Então, eu estudei contabilidade dos 18 aos 22. Ah, mas nos 18 você começou a ser CLT realmente. Não, eu já sempre fui CLT. Ah, tá. Naquela época não tinha isso, né? Não, meu primeiro emprego já foi 13 CLT. anos já podia assinar carteira. Eu já fui reconhecido, Ah, eu trabalhava hoje meio em período. hoje em dia é só com 18 para assinar e tem o menor aprendiz. Então, eu trabalhava como menor aprendiz. Aham. Com essa idade já podia, naquela época podia. Os pais assinavam uma autorização, a gente assinou lá e foi trabalhar. Então, desde o meu primeiro emprego, carteira assinada. E daí com 18 anos você resolveu empreender. Aí eu comecei a estudar contabilidade e com 18 anos eu comecei a empreender. Foi quando eu abri uma empresa que ia fazer limpeza em prédios. Com 18 anos. Com 18 Trabalhando anos. no escritório à tarde, Estudando à noite. estudava à noite, trabalhava no escritório o dia inteiro. E aos finais de semana eu ainda ia na pizzaria. E ainda queria tocar uma empresa. Isso, trabalhava lá nessa pizzaria. E durante a semana eu arrumei uma pessoa que morava no mesmo condomínio. E aí nós fomos montar uma empresa para administrar e fazer lavagem de condomínio, fachada. E aí a gente começou nesse segmento aí. Daí que aconteceu? Aí o que aconteceu? Jovem, inexperiente, sem dinheiro. O que aconteceu é que normalmente o que sempre acontece, né? Não deu certo, né? Por que não deu certo? Primeiro, falta de experiência. Segundo, falta de capital. E terceiro, que eu tinha um sócio que também não estava muito afim de vestir a camisa. E a gente também ficava no meio a meio, né? Meio empresa, meio dono. Meio empresa, meio dono. Meio empregado, meio dono. Aí fechou. Aí fechou. Aí não deu certo. Depois, Depois passou mais um tempo, eu inquieto lá. Falei, não, tem que fazer CLT, carteira assinada. Mas falei, mas tem que fazer outra coisa ainda, né? Vou pensar em ter alguma coisa paralelo aí. Aí nós pensamos em ter uma administradora de condomínio. Ah, que coisa de responsabilidade isso, Eu falei, hein? pô, já estou na contabilidade, eu mesmo faço Ah, já sei fazer um faço a boleto. contabilidade, faço a folha de pagamento do condomínio. É um meio que de terceirização legal. Nossa senhora, com que idade? Eu tinha 20 anos. Aquela época que E olha só, que hein? tudo o impossível pode se tornar E me possível. preparando para casar. Ah, já tava com a patroa Já engatada. estava com a dona Sueli no caminho já, que eu conheci a dona Sueli com 15 anos. Nós somos amigos dos 15 aos 18. Com 18 anos nós começamos a namorar. Sem beijar na boca, dos 15 aos 18. Só amigo. Só amigo. Aí, Tu já era fortinho na época ou não? Não, Ela não. pegou assim, você graduando assim Não, de não, peso? ela casou sem propaganda enganosa. Ela já Sim. sabia como eu era. Não, porque assim, talvez, né? Ela Entendo. começou amigo, daí ela viu que falou, ah, esse aqui Mas tá... a gente se via sempre, então ela Ela não acompanhou. percebeu a evolução tanto. Ela acompanhou a evolução. E aí, nos 18 anos, eu tinha 18, ela tinha 20. Nós começamos a namorar quando eu fiz 18 anos. Aí nós ficamos um ano namorando, um ano noivo. E quando eu fiz 20 anos, nós casamos. Casou com o quê? Com o quê? Com vontade. Casei com vontade. Tinha um apartamentinho que Não, a gente foi morar numa casinha alugada. Tinha um carrinho velho, mas tinha muito amor, tinha muito carinho. E CLT lá caindo todo mês, Esse saláriozinho. CLT lá caindo, trabalhando no escritório de E contabilidade. empreendendo. E ela trabalhando numa loja De? de roupa Ah. como vendedora. Depois você foi tentar empreender a segunda vez. Aí Com o fui- condomínio. Daí, como que aconteceu? aconteceu Administração de condomínio. outra tragédia, porque foi assim, nós decidimos administrar condomínio num lugar onde não tinha condomínio. Né? Estrategicamente nós somos muito bem planejados, né? E aí nós fomos num lugar onde tinha uma baixa renda muito grande, próximo a uma favela e tudo mais. Bem, conclusão. Pobre não tem nada, mas quando ainda levam tudo. Igual um tsunami, né? Então a gente montou uma empresinha lá e os caras, no final de semana, arrebentaram lá, roubaram tudo que a gente tinha. O que era? Mesa, cadeira, computador, impressora, um cofre que não tinha nada. Ah, era metido, queria ter cofre. Não, a gente tinha um cofre, porque como a gente ia trabalhar com administradora de condomínio, Tinha que ter cofre. a gente guardava cheque, duplicata, promissória, que eram os acordos dos condôminos. Mas não tinha dado certo ainda. Não, a gente estava começando, tinha um clientinho lá que era o condomínio que a gente morava, a gente conseguiu
convencer o síndico a nos dar essa conta aí. E ele nos deu a conta e a gente trabalhou lá para ele um período. E aí, só que era assim, a gente não conseguia novos clientes e a gente se entupiu de carnê lá da Marabras na época, lá na Marabras não, da Arapuã, Arapuã. para comprar os Que tipo uma computadores. Magazine Luiza, assim, Casas Bahia. Né? É. E aí compramos lá os computadores, impressor, fax. Era o top. você Tudo ter no um carnê, fax. tudo no carnê. Tudo a perder de vista. E aí Entendi. levaram tudo. A gente teve que pagar tudo isso sem ter cliente, sem ter nada. Pagar com salário. Pagando com salário. E aí, E daí aí foi. faliu. Pagamos. Eu não gosto de falar a palavra faliu. Eu acho que nós não administramos a possibilidade que perdemos. Né? Então agora que a gente perdeu Você tá essa vendo que tá possibilidade- morto? Tá morto quem não peleia? Tá mais ou menos assim. O cara tá morto lá, mas não. Não, morto não. Tá? Enquanto tem um suspiro ainda funciona. O médico diz que enquanto o cérebro funcionar, você não tá decretado Tá bom, morto. tá bom. Eu vou, você é o entrevistado, então não Então vou. eu não, mas eu não E me daí dou- pra terceira? E a não me terceira é o dou de empreendimento? morto. E daí como foi o terceiro? Terceiro empreendimento. Nós montamos condomínio, terceiro. Eu sei que nós tivemos 5, agora o terceiro. Conta aí os 5 já de cara, então. Aí eu sei que nós tentamos também ter uma empresa de consultoria, aí também não dava certo porque você tinha que se doar muito, tinha que estar presente nos clientes, aí a gente Tu queria ficava- prestar consultoria sem estar presente, na época que não existia o online ainda. Não existia, online era muito longe, nós estamos falando ainda quando o DOS estava no auge do sucesso. E no final das contas ali foram quantas empresas que não deram certo entre tentativas, acertos e erros? Que não deram certo foram 5 empresas, a sexta empresa, Não, segura. Nessas 5 empresas, o que você notou assim para quem está escutando a gente e o que você passa assim de ensinamento dessas 5? O que você entendeu nessas 5 que na sexta você conseguiu dar uma, opa, acho que agora vai acho que a primeira palavra é dedicação. dedicação. Você tem que viver. Porque assim que você Seu estava, sonho. assim que você estava trabalhando em CLT, né, carteira assinada e tentando empreender. Isso. Aí faltou a dedicação integral Do Porque empresário. Existia sim uma dedicação, mas ela era uma dedicação baseada no sonho Aham. e eu substituía a dedicação por sorte. Eu esperava ter sorte para fechar um grande negócio, fechar um grande cliente, ficar rico, sair do meu emprego e ser um novo milionário da capa da Fox. Do dia pra noite. Não acontece isso. Eu conheço Mundo muita real gente assim É muito e diferente. passei por uma história semelhante. É muito diferente no mundo da fantasia, né? Onde você diz pro seu cliente que você é bom e o teu concorrente conserta relógio debaixo d'água com luva de boxe, né? Aí você fala, porra, e eu achei que eu era bom, né? E daí o que aconteceu? Daí no sexto empreendimento, você foi pra qual segmento? Aí no sexto empreendimento... Isso com que idade começou o sexto? Com 27 anos. Então, dos 18 aos 27 anos foram 5 empresas abertas e encerradas e sempre mantendo a carteira assinada como segurança. Isso. Aí no sexto empreendimento, eu realmente me desliguei da carteira assinada. Mas já tava casado, continuou casado, já estava com filho ou não? Já estava com filho já. O Alexandre Júnior estava com 3 anos. E a patroa também já estava trabalhando ainda Estava trabalhando, mas aí como nós criamos o nosso primeiro escritório contábil em outra cidade da onde nós morávamos. Então eu pedi demissão e vim para cá. A Sueli pediu demissão e veio para cá. Tá, peraí. E o Júnior veio pequenininho. Então só para situar, o terceiro empreendimento foi um escritório, o sexto. O sexto empreendimento foi um escritório contábil. Isso. Como que foi isso? Você comprou... Então, eu fiz uma aquisição. Eu comprei. E como que tava o escritório? Então, na hora que eu comprei tava lindo. Ah, o cara que te vendeu me um vendeu um escritório Cadillac. maquiado. Me vendeu um Cadillac e falou, cara, aqui é o caminho. E você já tinha ali quase 10 anos do ramo como CLT, então tinha. já tinha uma estrutura. Quando eu abri o primeiro escritório, eu tinha 12 anos de vivência profissional dentro de um outro escritório. Nesse sexto empreendimento, né?
Mas mesmo assim, tendo essa experiência, foi difícil. Por quê? Quando eu era CLT dentro de um escritório de contabilidade, eu era gerente de um setor. Entendi. Só que eu não tinha o Era dinamismo. segmentado. Eu não tinha o dinamismo do negócio. Então, assim, eu era encarregado da área de recursos humanos. Então, eu entendia tudo, era fera naquilo. Mas aí ia a contabilidade, e o departamento fiscal, e o departamento financeiro, E daí você foi lá o e departamento de consultoria. pegou, juntou a economia e comprou seu sexto empreendimento, que era um escritório de contabilidade aonde? Funcionando, em Alphaville. Funcionando. Mas funcionando como? Como que ele estava funcionando? Então, quando eu comprei, tava bom. O cara falou pra mim, ó, O cara te vendeu bem. melhor negócio da sua vida. Pagou pelo preço. Paguei pelo preço. E aí, rapaz, depois de um mês lá, eu descobri que o cliente bom era o cliente que não pagava. O cliente ruim era o que estava abandonado. E o que eu recebia não dava para pagar as contas. Quantos clientes ativos você tinha na época? 15. 15 clientes ativos. Uhum. E quantos clientes precisava para pagar a conta assim do mês assim? Precisava de uns 50. Então tu comprou devendo 35 clientes, tentando que achar 35 clientes. Achei que a conta ia fechar e não fechava. E tu tinha uma carteira de quantos clientes que faziam parte do teu portfólio, mas não estavam ativos? Então, esse número, quando eu comprei, eu nem sabia. Ah, tu não sabia. Aí depois a gente descobriu lá um quarto do pânico, né? Como que é o quarto lá, do pânico? um lugar lá no escritório, no segundo andar, Ah, um almoxarifado. que tinha caixas em cima de caixas. Mais de 300 caixas abandonadas lá. E não, só antes de você chegar nessa história, o que aconteceu na tua cabeça assim? Sexto empreendimento. Mudou de cidade, patroa largou de emprego, você largou de emprego, o Júnior aí. Pequeno. O que passou na minha cabeça? O que passou em todos os outros empreendimentos. Que eu tinha que trabalhar para ter o sucesso. E quando você é honesto e dedicado, o sucesso vem por consequência. Tava confiante ainda. Não, eu sempre tive confiante. Sabendo que tinha só 15 ativos. Crise, dificuldade e desânimo não fazem parte da minha vida. Crise, dificuldade E e desânimo desânimo. não fazem parte da minha vida. Mantra. Um tá desanimado, eu tô animado. Quando o cara tá em crise, eu tô vendendo lenço enquanto ele tá chorando. Enquanto surge uma outra... Onde tem uma dificuldade, eu vejo uma oportunidade. Então, basta ter foco. Como você quer enxergar a vida? Você quer ver o lado bom ou você quer ver o lado ruim? Copo meio cheio ou copo meio vazio? Então é melhor que ele esteja sempre meio cheio, porque eu tenho possibilidade de completar. Meio vazio é negativo. E daí você chegou no quarto do pânico e aí? Aí eu falei, esse monte de empresa aqui, né? O quarto do pânico era um monte de empresas. Era o arquivo Documentos morto. de empresas. Aí minha mulher disse, o que a gente vai fazer com essa lixaiada? Aí eu falei pra ela, a gente vai ficar rico. Vá na loja aqui do lado, compre um caderno universitário e vamos fazer um catálogo. Demoramos 90 dias, catalogamos todas aquelas empresas que estavam lá. Quando nós terminamos de catalogar aquelas empresas, eu comecei a ligar para aquelas empresas. Falei, cara, tu tem uma empresa aqui abandonada, e aí? Ah, então, eu quero fechar, então vem aqui que nós vamos fechar. Ah, eu quero reativar, vamos reativar. Eu não quero fazer nada, então venha buscar que eu vou te devolver, porque eu sou escritório contábil, não depósito contábil. Aí você começou a dar o tom. Aí eu comecei a ativar. Como que funcionou esse cálculo aí? Então, essa estratégia foi positiva. Dos 300, 50... Tinha 300 empresas no quarto do pânico. 50 empresas concordaram em reativar. Pagar mensalidade para estar. Pagavam R$100 por mês, que ao total dava-me R$5.000, que eu pagava água, luz, condomínio e aluguel. Cara, de um quarto do pânico, tu tirou uma Isso. mensalidade de R$5.000. Aí os outros 50 toparam fechar. E eu cobrava para fechar, na época, R$3.000 em 10 parcelas de 300. Porque eu queria ter honorário o ano inteiro. Quantas cobraram? 10 parcelas, Quantas? 50. Outras 50 Toparam fechar. por 3.000. Por 3.000 em 10 vezes. E aí, Dá mais com 150k. com mais essas parcelas ao longo do tempo, eu comecei a comprar computador, eu comprei um fax, compramos calendário, Você caneta. achou uma mina de dinheiro ali nesse Começamos momento. a criar isso. E aí o que acontece? Eu comecei a ir na casa desses empresários à noite
fazer um serviço delivery. Então é assim, ó, se eu preciso assinar o contrato para fechar a empresa. Ah, só estou em casa à noite. Eu ia à noite na casa dele, 9 horas, 10 horas da noite, eu ia lá. Nessa hora que eu pegava ele em casa, eu pegava ele no contrapé do trabalho, ele estava desarmado. Aí ele falava assim, ó, ficou tanto tempo para fechar essa empresa, ninguém fechou. Você fechou? Você é competente. Você não quer cuidar da lojinha da minha filha? Você não quer cuidar do ateliê da minha mulher? Aí eu comecei a expandir com o trabalho atendimento de encerramento daquelas empresas que os outros profissionais não fizeram. Deixa eu só fazer uma observação. Quando você ia, você contou pra mim aqui antes, você não tinha carro. Eu não tinha carro, verdade. Eu vendi o carro para manter o negócio. E daí? Aí eu chegava de ônibus na porta do condomínio. É que pra quem não sabe, aqui em Alphaville, praticamente não tem, né? Só tem condomínio e casas. E o ônibus só chega até a porta do condomínio, então... Aí o porteiro falava, ó, o senhor vai na casa do senhor fulano? Vou. Então, são 25 quadras descendo e depois 25 quadras subindo. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. E daí? Eu ia, não tinha opção, eu tinha que ir, né, cara? Chegava e emagreceu lá embaixo. Eu chegava lá destruído. Chegava lá em decomposição. Mas aí eu tinha uma pastinha muito sem vergonha que eu carregava de vendedor de livro. E aí eu tinha lá uma toalhinha e um pente. Aí eu secava a cara, passava o pentinho, dava um tempinho para a temperatura corporal baixar. Baixa as bochechas vermelhas. Aí eu tocava a campainha do cara. Secava a cara. Pra poder entregar lá Ah, um documento, entregar um negócio. Cara, eu fiz muito isso. deixa eu te perguntar. Eu acho que eu andei mais do que o correio aqui na região, viu? Entregando as coisas nesses condomínios todos aí. Aproveitando essa conversa do carro, conta como que foi pra você alugar sua primeira casa. Outra novela. Porque você chegou, você não tinha onde morar, né? Então, eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro, eu não tinha patrimônio, eu não tinha fiador. E para ajudar eu ainda estava devendo na praça. Porque eu não tinha nada. Eu vinha de uma carreira de insucessos, né? De erro e tentativa. E aí eu falei, pô, eu preciso alugar uma casa, porque não dá para trabalhar em Barueri e morar em São Paulo, né? Aí eu vim para cá no final de semana, andei numa rua aqui de periferia e tinha uma placa lá, aluga-se essa casa. Estava bem localizada e eu era o primeiro inquilino, num sobrado. Falido, sem dinheiro, sem fiador, Aí- queria alugar bem. E aí eu falei pra minha mulher assim, eu vou alugar essa casa. Ela falou, mas não vai dar certo. Eu falei, vai sim. Liguei no número que estava lá na placa, meu amigo, Reinaldo, quando você tiver a oportunidade de ver, essa história é aquela nossa famosa história que a gente sempre Ah, conversa. Reinaldo é o cara que você Reinaldo ligou. é um amigo querido. Hoje meu virou cliente. amigo. Amigo, hoje cliente, a gente troca bastante ideia de consultoria, a gente se encontra na igreja, ele toca na igreja. Tá, termina a história, depois você Cara agradece o querido, Reinaldo. E aí, eu não conhecia o Reinaldo, liguei, ele Que era o atendeu. dono da casa. Falei, Reinaldo, eu preciso alugar uma casa aqui e gostei dessa tour. Ele falou, então vem aqui na rua de baixo, que eu tenho um mercado, hoje ele não tem mais, mas eu tô aqui no mercado, que é meu, e a gente já conversa aqui. Falei, tá bom. Fui lá e ele falou assim, e aí cara, você gostou da casa? Eu falei, gostei. Ele falou, você tem fiador? Eu falei, não. Você tem dinheiro? Eu falei, não. Você tem dinheiro pro depósito? Não. Você tem nome limpo? Não. Mas que motivação, que garantia que você vai me dar se eu te alugar essa casa? Eu falei, cara, você tem que acreditar em mim que eu vou ficar rico. Aí ele falou, pô, cara, pior que eu acredito em você, eu vou te dar essa oportunidade. Aí ele me alugou a casa, cara. Não sei se vai mandar um E contratinho. você já tinha essa cara de intelectual aí ou não? Tinha, não Já mudei passava muito. uma boa impressão. Não mudei muito, não. E aí fizemos lá um contratinho lá no papel de pão lá no mercado. No mesmo dia ele me deu a chave. No outro dia tava eu. Sem fiador, sem dinheiro, Sim. sem nada. No outro dia tava vindo eu de São Paulo com caminhão, cachorro, papagaio, tudo na mesma mudança. E começamos a trabalhar lá. E eu fiquei 7 anos como inquilino do Reinaldo. Casa boa. Casa ótima. E depois disso, rodou lá toda a questão do escritório, rodou os clientes e você foi dando tombo até chegar a um faturamento considerável aqui em Alphaville. Tava da criação até o pico daquele escritório, quanto tempo demorou? 6 anos. Em 6 anos você crescia em média quantos por cento por ano? 40%.
40% todo ano aqui em Alphaville. Nesse atendimento diferenciado, resolução de problema, customização do atendimento, Qualidade. qual que era o segredo assim que você acredita que aquele escritório tinha? A dedicação, perseverança, né? O comprometimento com o cliente, né? Eu acho que isso era o mais importante, né? Atender empresas sabendo que os serviços são para pessoas. Atender empresas sabendo que o serviço é para pessoas. Eu acho que isso foi o mais importante e é o mais importante até hoje, né? E daí você chegou no pico lá, você estava, antes de dar o segundo passo, você estava faturando quanto por ano? Em torno de 1,5 milhão Faturando um escritório de contabilidade 1,5 milhão por ano. por ano. Tava com quantos clientes? 110, 115 empresas. No portfólio. Aham. Uhum. E depois disso, quis o quê? Tá, daí que você chegou lá, faturando 1,5 milhão por ano, 115 empresas. Então, eu quis dar um passo para a área jurídica e a área de consultoria. Crescer mais. Crescer mais, porque eu achei que essa área era um ramo novo, que tinha uma vertente boa para ser explorada. Isso que época? Isso em 2012. 2012. E daí queria pra esse ramo. Aí eu queria ir para esse ramo. E como que foi passando daí? Foi dando passo como? Então, aí eu achei que eu precisava, como eu era muito ligado no operacional, para crescer eu precisava de um sócio. Eu achei que se eu colocasse um sócio Com o oposto de você, que fizesse toda a gestão tributária, financeira e a gestão operacional dos bastidores da empresa e eu à frente do comercial, a gente completaria. a gente ia alavancar muitos negócios. Esse foi o meu pensamento Entendi. na época, né? E daí o que aconteceu? Então aí foi o começo do fim, porque nós ficamos 6 anos na sociedade, Aí a sociedade entrou. a sociedade entrou, nós quisemos expandir e colocamos pessoas despreparadas em determinadas funções, contratamos alguns parentes que só gerou cargos e despesas, não trouxe resultado essa mão de obra familiar que a gente contratou, e aí o tempo foi passando, fomos adquirindo dívidas e a linha de pensamento dos sócios era um individualista, não era uma sociedade, né? Um pensava uma coisa, outro pensava outra, e aí essa sociedade não deu certo justamente pela essa questão econômica, né? Então, no lugar de a gente pensar no negócio, fomos pensando de maneira individual, e aí o que aconteceu foi fadado a um insucesso, né? Uma coisa que a gente achou que ia ser benéfico, não foi. Então, foi prejudicial. 6 anos depois, Seis você anos tava depois, eu estava no mesmo lugar, porque esses 6 anos que a sociedade existiu, nós fomos contraindo dívidas para crescer, ou seja, então eu era um pagador de conta, meu salário não evoluía, eu não crescia, eu não conseguia evoluir na empresa por um processo de má gestão, né? E aí a empresa ficou estagnada, não conseguia evoluir, entrava cliente, mas o que entrava pagava uma conta, pagava uma reforma, pagava uma mudança de servidor, e o sócio nunca via os resultados operacionais daquele negócio. E aí o outro sócio também não se comprometia interinamente na empresa, trabalhava fora, e aí ficava muito tempo fora e voltou mais ou menos a se repetir aquela questão da época que você era CLT e trabalhava fora. Mostrou então, um pouco só que aí eu ficava interno e ele ficava fora, atendendo clientes dele, outras demandas dele, e aí não aplicava-se devidamente o que precisava na empresa. Então a empresa começou a não ter mais uma raiz sólida para crescer. E aí começou-se aquela... O teu carinho pela empresa também? Não, o meu carinho pela empresa continuou mesmo, porque eu sempre fui um cara que eu amei muito os meus negócios, né? Só que eu comecei a enxergar que eu estava vivendo um sonho sozinho. E para viver um sonho sozinho, você não pode deixar com que outras pessoas atrapalhem seus sonhos. Então foi aí que eu entendi a importância da palavra não, que é até parte da nossa palestra, a qual você me ajudou na mentoria, que nós vamos colocar ela no sucesso aí brevemente aí
Vocês terão novidades sobre esse tema aí que vai ser muito interessante. Qual que é o título? Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E aí, Segredo do sucesso. e aí, quando eu descobri isso, eu me permiti voltar a sonhar de novo, né? E aí eu liguei a máquina de sonhos, porque o empresários sem sonho não conseguem viver nesse país aqui, né? A gente tem que sempre se reinventar todo dia. Gente, e sonhe, porque sonhar é de graça, só custa alguns minutos. E aí eu comecei a sonhar e falei, agora eu preciso materializar esse sonho. Eu preciso ter um escritório que tenha a minha cara, que tenha a minha identidade, que tenha a minha sofisticação, o meu gosto. Então, quem vem na minha empresa hoje entende o que é a minha empresa, como ela é decorada, como ela é feita, porque ela foi feita na expressão do meu desejo, pensando nos meus clientes. Então, eu disse não. O ano passado, em 2018. 2018. E aí eu recomecei do zero de novo. E nesse momento de dizer não, você tava lá com a empresa operando, Funcionando, com empregado, faturando com clientes. Então, mas E como que foi dizer não? foi duro. Foi uma decisão que eu me Porque programei. é algo que você enraizou a estrutura base da sua. Então, eu me preparei 2 anos para dizer não. Ficou 2 anos ali construindo a força. Construindo a força. E validando Revalidando, analisando. Foi uma decisão muito pensada. Não foi um momento de explosão que eu peguei e virei as costas. Realmente foi somatizando uma série de fatores que me desagradavam. E aí eu comecei a colocar numa balança física, como era aquela antigamente. Os mais antigos vão entender que tu ia na venda e o pozinho de café era pesado. Exato. Tinha um pezinho ali, né? E aí eu coloquei assim... O contrapeso, né? Dinheiro e felicidade. Botou na balança. Botei na balança. Propósito. Felicidade perdia. Aí eu falei, será que vale a pena eu ser infeliz e ter uma empresa? Ou eu preciso ser feliz para ter uma empresa? Ou é melhor ainda, eu ser feliz e ganhar dinheiro sendo feliz? Porque aí eu coloquei na minha mente, eu vou trabalhar feliz? Entendi. Eu estou feliz com quem eu trabalho? E os resultados daquele trabalho me deixam felizes? E a resposta era? As respostas eram sempre não. Então vamos fazer a pergunta. Repete essas perguntas. E você que está em casa assistindo a gente, responde essas perguntas no teu dia a dia. Quais são? No seu íntimo, né? Eu vou trabalhar feliz? A equipe a qual eu pertenço me deixa feliz? Os resultados que eu colho do meu trabalho me deixam felizes? Presta muita atenção. Se as respostas foram as mesmas que a dele na época, que não, talvez é a hora de repensar alguma realidade que você está vivendo. Tire o cifrão dos olhos. Quando você só enxerga dinheiro, você não enxerga pessoas e felicidades. Quando você enxerga pessoas e felicidades, com certeza, a consequência é ganhar dinheiro. Porque o dinheiro é apenas um troféu. É fruto de um bom trabalho. É colheita de um resultado positivo. E tudo aquilo que é plantado com amor, os resultados são positivos. A colheita todo ano é mais frutífera. Que bacana. E naquele dia que você resolveu se desmembrar, você contou pra mim que pegou o notebook e... Eu fui mais ou menos como o Rolando Boldrin, né? Pegar a viola, botar na sacola e viajar. Na empresa eu só tinha o notebook. O resto era patrimônio da empresa. A empresa mesmo adquiriu. Então eu peguei meu notebook, botei na minha malinha e fui embora. E aí decidi que eu iria recomeçar aos 40 anos de idade um novo negócio. Sabendo que eu tinha 40 anos de experiência passada e que em média um brasileiro vive até 80 anos, então eu ia juntar 40 anos de experiência com 40 anos de oportunidade. Olha a positividade dentro desse mindset. Então foi isso que eu fiz. Eu dei um check-out e disse, vou usar toda a minha experiência, toda a minha vivência profissional, pessoal, acadêmica, network, poder da comunicação, porque eu tenho muitos amigos queridos,
Eu sou aquela vertente que todo mundo diz que amigos cabem na palma das mãos. Eu posso dizer que as mãos e os pés são insuficientes para contar os meus amigos. Que bonito. Né? E aí eu disse, 40 anos de experiência, com dificuldades e vivências profissionais que eu passei. E eu ainda tenho 40 anos de vida, então vamos juntar 40 anos de experiência com 40 anos de oportunidade e vamos ver o que vai dar de novo. Pau na máquina. Pau na máquina. E foi aí que nós... Que nem o taca-lhe pau Marco Velho. Foi aí que nós, em 4 de junho de 2018, Nossa. inauguramos a AS Company. A S Company. E hoje estamos aqui, né? Estamos aqui, completamos um ano Pisando. na semana anterior, que foi uma semana magnífica de realizações. Foram 365 dias de sucesso. E como que tá a S Company hoje? Hoje a AS Company é uma empresa de harmonia, tá? Nós temos 20 colaboradores, temos aí em média 170 clientes Já. atuando conosco nessa nossa carteira, que são amigos clientes, não são clientes amigos, né? Porque nós temos essa filosofia de atender empresas cuidando de pessoas, né? E nós sabemos que temos que atender com dedicação e empenho. Hoje nós estamos muito bem localizados aqui no coração de Alphaville. Temos um escritório feliz, harmonioso, uma equipe que trabalha com satisfação, uma equipe que tem uma remuneração à altura da sua capacidade. Todos os nossos colaboradores são treinados, são capacitados, são colaboradores com cursos superiores, né? Então nós estamos aí nessa desenvoltura desse mercado, trazendo um trabalho de contabilidade com inovação. E com muita assistência. Unindo a tecnologia, o conhecimento, mas trazendo o cliente para cá, para o cafezinho, muito aconchego, para o bate-papo, porque e-mail e tecnologia é uma solução rápida que distancia a humanização do trabalho. Então, e o trabalho intelectual precisa do processo de humanização. E é uma coisa bem bacana, para você que não conhece aqui a S Company, eu me surpreendi, porque é impecável, você chega aqui, na recepção, a recepção é extremamente harmoniosa, tapetes fantásticos, no banheiro a gente brinca assim, você chega lá, tem Lucitane no banheiro, tem sabonete Lucitane, tem creme Lucitane, tem harmonizador de ar Lucitane, tem tapete fantástico no banheiro. E da onde que vem essa visão de trazer tanta qualidade assim, tanto na estrutura, né, quanto na personalização? Porque eu lembro da minha primeira vez aqui, que quando eu subi para o escritório, antes de eu chegar, de eu sair do elevador, as portas já estavam abertas para mim. Então, eu acho que tudo tem que ser pensado para o atendimento ao nosso cliente. Então, todos os atos têm que ser devidamente construído para que o cliente se sinta feliz, para que ele se sinta acolhido. Então, essa é uma empresa que pensa no cliente e pensa nele em todos os aspectos. E faz refletir isso na qualidade do... Sim, porque a mesma qualidade que o cliente recebe, os colaboradores também recebem. Isso é verdade. Eles tomam café à tarde com Nespresso, tem uma copeira que faz os bolos, é comemorado todos os aniversários. Então eles têm o mesmo tratativo de qualidade que os nossos clientes têm. Isso fazem com que trabalhem cada vez mais e entregam o mesmo nível. Então, o nível é um fator que me surpreende, porque eles são tão maravilhosos e a cada vez mais o serviço está sempre cada vez melhor. A produtividade, os elogios com os clientes, os nossos elogios em Facebook e Instagram são cada vez maiores e mais contentes, não são corriqueiros, são novos clientes que entendem e identificam a qualidade e o tratamento que nós damos a ele. E hoje o escritório já atende vários clientes de peso, né? Nós temos empresas grandes, empresas que trabalham, algumas até com tratativas internacionais, né? Mas esse não é o nosso diferencial, porque o grande ou o pequeno vai receber o mesmo tratamento de qualidade, empenho e dedicação da nossa empresa, da mesma maneira. Famoso ou não também é bem-vindo. Os famosos são legais,
Porque o pessoal gosta de tirar foto, gosta de dizer que É, trabalha com eu vi que tem famoso. teu. É legal ter um cliente famoso porque traz uma motivação de tirar foto, de conhecer uma pessoa famosa, mas o nosso trabalho e nosso empenho é o mesmo, né? Bacana. E primeiro, parabéns por tudo, né? Parabéns pela Obrigado, sua Jonas. trajetória e agradeço a honra. Agora, para encerrar, eu queria que você indicasse um livro para essa galera que está escutando a gente aí, Ah, que tá entre CLT e empreendendo, tá em começo de carreira, tá empreendendo, e talvez abriu, fechou 6 empresas como você, né? uhum. Que tem até uma do João Paulo Lema, né? Que você fala uma fala que é na sétima, né? Na verdade, um grande empreendedor brasileiro aí, ah, Abílio Diniz, Abílio né, Diniz, João Paulo Lema? o Abílio Diniz diz, né? Todos os homens de sucesso quebraram no mínimo 7 vezes, É. né? Então eu segui a risca, gente. Quebrei 7 vezes, mas vou dizer para vocês que todas elas valeram a pena. E se eu tivesse a oportunidade de voltar ao passado e falar comigo mesmo, eu diria: faça as mesmas coisas. Entendi. Porque foram os erros do passado que construíram esse homem do presente. Que bacana. E o livro que você indica pra galera hoje? Olha, o livro de autoajuda é válido, o livro do nosso querido Jonas também é muito bom, mas eu sou um homem religioso e eu acho que a Bíblia ainda é o nosso GPS do futuro, do presente e do passado, e aqueles que seguirem o que lá está escrito, com certeza terão um caminho de sucesso e de luz, porque nosso Deus é muito justo e ele não pune os homens corretos. Ele sempre nos ajuda, nos acalenta nos momentos de dificuldade. Amém. E quando você fala em sucesso, um cara de sucesso pra você? Um cara de sucesso para mim? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que um homem de sucesso, se eu for materializar o sucesso, Materializar um cara de sucesso hoje que você se inspira, que você pensou, que você pensa. Aí você que decide, cara. então eu acho que vamos falar de um cara famoso. Tem aqueles que estão aos nossos redor que sempre nos inspiram todos os dias, né? Porque são os nossos amigos, né? Porque nós chamamos de amigos porque foi dado um nome a essas pessoas, né? Porque senão nós deveríamos chamá-los de anjo aqui na Terra. Que eu acho que os amigos são anjos da nossa vida. Mas um cara inspirador para mim é o Silvio Santos, né? Silvio Santos. É um homem comunicador, um homem empreendedor, E a um comunicação homem, faz a diferença na vida dele, né? um homem que de camelô virou banqueiro, né? Então a comunicação faz a diferença. A célebre frase, quem não é visto não é lembrado, quem não comunica se estrombica, né? Assim. Exato. Então eu acho que a comunicação é o caminho do sucesso, sem dúvida nenhuma. E pra encerrar, pra essa galera que tá escutando a gente aí, qual é a dica que você dá pra ele, pra esse povo que tá começando hoje a empreender, tá em altos e baixos, enfrenta tantas dificuldades e tá perseverando nesse caminho? Então eu acho que. Eu acho não. Eu vou dizer que na verdade eu não vou te dar uma dica. E também não vou te dar uma fórmula de sucesso, porque a fórmula de sucesso, ela é você que vai inventar ela. É onde você vai achar o seu equilíbrio que vai ser a sua fórmula de sucesso. Eu vou dizer para você aquilo que eu segui e aquilo que me fez muito bem. Primeiro, ame incondicionalmente a sua família. Por quê? Porque ela é sua base de sucesso. Seu filho, sua esposa, sempre tem que estar ao seu lado, porque você não consegue tocar um negócio com desarmonia no lar. Seja fiel ao seu Deus, sua religião, aos seus princípios e trabalhe com amor, dedicação e perseverança, porque tudo aquilo que é plantado com bons frutos, boa colheita dá. Seja 10% de inspiração e 90% de transpiração. Trabalhe, lute, não se desanime. Diga não ao sono, não ao cansaço, não ao desânimo, não se deixe abalar, não se prejudique. Por quê? As dificuldades, as ondas, os mares nervosos farão parte todos os dias, no sucesso e no insucesso também. Então, não se deixe cair
por qualquer problema. Se mantenha firme e sólido. E, em primeiro lugar, acredite principalmente em você, porque você será o sucesso do presente, do passado e do futuro. Amém. Amém. Muito obrigado, Alexandre. Parabéns pelo seu sucesso e agradeço estar aqui no podcast Agora é Tua Vez com o Jonas Casas. É uma honra para mim ter você nesse momento. Muito obrigado, Jonas. Nossas portas estão abertas para você, para os seus amigos, para os seus clientes e para todos que vocês precisarem. Está sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Bom, é isso, galera. Alexandre Campoli aqui da S Campoli, direto de Alphaville, São Paulo, para vocês. Se você gostou, deixe seu comentário, compartilhe. Este é o podcast Agora é Tua Vez com o Jonas Casas. Um abraço.